Anti-Düring. Friedrich Engels. Parte 1. Filosofia dialética. Capítulo 12. Quantidade e qualidade. A primeira e mais importante das teses sobre as propriedades lógicas fundamentais do ser refere-se à exclusão da contradição. O contraditório é uma categoria que somente pode ocorrer em uma combinação especulativa, mas nunca na realidade. Não existem contradições nas coisas, ou, dito de outro modo, a contradição posta na realidade é o cúmulo do absurdo. O antagonismo de forças que se medem umas às outras em determinado sentido e, inclusive, a forma fundamental de todas as ações na realidade do mundo e dos seres que nele habitam, mas esta divergência entre as diversas direções de força dos elementos e dos indivíduos não se concilia de modo algum com a ideia de absurdos contraditórios. Podemos-nos sentir neste ponto satisfeitos por poder desfazer com uma imagem clara do verdadeiro absurdo que representa a contradição na realidade, a névoa que parece levantar-se dos pretendidos mistérios da lógica, demonstrando a inutilidade do incenso que se gastou, aqui e ali, em homenagem ao fetiche de barro da dialética da contradição, grosseiramente talhado e burilado na esquemática dos antagonismos do mundo. É isso, mais ou menos, tudo o que o curso de filosofia nos diz sobre a dialética. Na sua história crítica, o Sr. Düring focaliza de um modo completamente diferente a dialética da contradição e nela, principalmente, a doutrina de Hegel. Na lógica hegeliana, ou melhor, na teoria do logos, o contraditório não reside no pensamento, que, por sua própria natureza, só pode ser representado como função subjetiva e consciente, mas que existe objetivamente e pode ser apalpado, digamos, de um modo corporal, nas coisas e nos próprios fenômenos. Ou seja, o contrassenso não é de fato uma combinação impossível de pensamentos, mas sim uma potência real. A realidade do absurdo é o primeiro artigo de fé na unidade hegeliana da lógica e da falta de lógica. Quanto mais contraditório, mais verdadeiro, ou melhor, quanto mais absurdo, mais verossímil. Esta máxima, que nem sequer é nova, pois provém da teologia da revelação e da mística, é a expressão pura e simples do chamado princípio dialético. A ideia contida nesses dois trechos citados pode ser resumida pela afirmação de que a contradição é o absurdo e que, portanto, não pode se dar no mundo da realidade. Com efeito, para quem se ufana de possuir um sadio senso comum, esta tese terá a mesma força de evidência que teria se disséssemos que uma reta não pode ser curva, nem uma curva pode ser reta. Entretanto, o cálculo diferencial, apesar de todos os protestos do sadio senso comum, equipara, em certas circunstâncias, as retas às curvas, atingindo, assim, resultados que jamais poderiam ser alcançados se os matemáticos comungassem com o presunçoso e sadio senso comum em considerar como absurda a identidade da curva e da reta. Considerando-se o papel de suma importância que a chamada dialética da contradição tem desempenhado na filosofia, desde os gregos antigos até os filósofos atuais, mesmo um adversário um pouco mais forte do que o Sr. Düring sentir-se-ia na obrigação de lançar contra ela argumentos que não fossem apenas uma afirmação e umas tantas injúrias. Certamente, desde que nos limitemos a focalizar as coisas como se fossem estáticas e inertes, contemplando-as isoladamente, cada uma de per si no tempo e no espaço, não descobriremos nestas coisas nenhuma contradição. Encontraremo-nos com determinadas propriedades, umas comuns e outras diferentes e até mesmo contraditórias entre si, mas que não encerram uma contradição verdadeira, visto que esta se encontra distribuída entre diversos objetos. Nos limites desta zona de observação, podemos aplicar o método vulgar da metafísica sem nenhum perigo. Mas a coisa é diferente se quisermos focalizar os objetos dinamicamente, acompanhando-os em sua mobilidade, vendo-os se transformar, viver e influir uns sobre os outros. Ao pisar neste terreno, cairemos imediatamente em uma série de contradições. O próprio movimento, por si mesmo, é uma contradição.
o deslocamento mecânico de um lugar para outro somente pode ser realizado por estar um corpo, ao mesmo tempo, no mesmo instante, em um e no outro lugar, e também pelo fato de estar e não estar o corpo ao mesmo tempo no mesmo local. A sucessão contínua dessas contradições, ao mesmo tempo formadas e solucionadas, é precisamente o que constitui o movimento. Temos, pois, diante de nós, uma contradição que existe objetivamente e que pode ser apalpada, digamos, de um modo corporal, nas coisas e nos próprios fenômenos. Que diz a esse respeito o Sr. Deering? O Sr. Deering afirma que até hoje, na mecânica racional, não se encontra nenhuma ponte que ligue o estritamente estático e o dinâmico. O leitor finalmente perceberá agora o que está oculto por trás dessa frase de predileção do Sr. Deering, e que se resume no seguinte: a inteligência que só sabe pensar metafisicamente não pode de modo algum passar da ideia do repouso à ideia do movimento, porque o obstáculo da contradição lhe barra o caminho. Para os que assim pensam, o movimento é, como contradição, alguma coisa de totalmente inconcebível. E ao afirmar que o movimento é inconcebível, dá como reconhecida, sem querer, a existência dessa contradição, reconhecendo, portanto, a existência de uma contradição que se encontra objetivamente nas coisas e nos fenômenos, e além disso, que esta contradição é uma força efetiva. E se o simples movimento mecânico, a simples troca de um lugar para outro contém uma contradição, suponha-se então a série de contradições que estarão contidas nas formas superiores de movimento da matéria e, em particular, na vida orgânica e na sua evolução. Vimos atrás que a vida consiste precisamente, essencialmente, em que um ser é, no mesmo instante, ele mesmo e outro. A vida não é, pois, por si mesma mais do que uma contradição encerrada nas coisas e nos fenômenos, e que está se produzindo e se resolvendo incessantemente. Ao cessar a contradição, cessa a vida, e sobrevém a morte. Vimos também como no próprio mundo do pensamento não poderíamos estar livres de contradições, como, por exemplo, a contradição entre a capacidade de conhecimento do homem ilimitada interiormente e sua existência real no seio de um conjunto de homens cujo conhecimento é limitado e finito exteriormente. Esta contradição, no entanto, se resolve na sucessão infinita, pelo menos para nós, de gerações, num progresso ilimitado. Como já vimos, uma das bases fundamentais das matemáticas superiores é, precisamente, a contradição, que consiste em equiparar, em certas circunstâncias, as retas às curvas. Uma outra contradição das matemáticas superiores é a que se observa quando se cruzam duas linhas. Estas, na distância de 5 ou 6 centímetros do ponto de intersecção, se tornam linhas paralelas, que, por mais que se prolonguem até o infinito, não se hão de encontrar. Entretanto, é por estas contradições e por outras ainda mais acentuadas, não só que se encontram resultados exatos, como também se alcançam resultados perfeitamente inexequíveis nos limites das matemáticas inferiores. Não nos é necessário, todavia, sair dos quadros limitados destas matemáticas inferiores, para encontrar contradições em todos os terrenos. Não há uma contradição, por acaso, no fato de que uma raiz de A seja uma potência de A, e ainda mais que encontremos. Não há uma contradição no fato de que uma grandeza negativa não possa ser quadrado de nenhuma outra, embora toda grandeza negativa multiplicada por si mesma dê um quadrado positivo. A raiz quadrada de -1, é, pois, não somente uma contradição, mas simplesmente uma contradição absurda, um verdadeiro contrassenso. Entretanto, é, em muitos casos, o resultado necessário de uma operação matemática exata. E mesmo, onde estariam as matemáticas, tanto as elementares como as superiores, se lhes fosse proibido operar com a raiz quadrada de -1? As próprias matemáticas, ao tratar das operações sobre grandezas variáveis, penetram no terreno dialético, e é significativo o fato de que foi o filósofo dialético, Descartes, quem levou este progresso ao campo das matemáticas. Pois bem,
A relação que existe entre as matemáticas das grandezas variáveis e as de grandezas invariáveis é a mesma que média entre a lógica dialética e a metafísica. Isso não impede de modo algum que a grande maioria dos matemáticos não aceite a dialética fora desses limites, e não poucos deles continuem a servir-se dos métodos obtidos pelo método dialético, a maneira antiga, limitada e metafísica. Poderíamos deter-nos a examinar mais de perto o antagonismo de forças do Sr. Düring e a esquemática antagônica do mundo, se sobre esse assunto ele nos oferecesse alguma coisa a mais que simples frases. Depois de as ter formulado, não sabe o nosso autor apresentar esse antagonismo em ação, nenhuma só vez na esquemática do mundo, nem na filosofia da natureza. Esta é a maior prova de que o Sr. Düring nada sabe fazer de positivo com esta forma fundamental de todas as ações na existência do mundo e dos seres que o habitam. Quando se tem conhecimento de como se reduziu a teoria do ser, de Hegel, a esta vulgaridade de forças que se movimentam em direção determinada, mas não por um processo de contradições, o melhor que se tem a fazer é evitar cuidadosamente qualquer aplicação de um tal lugar comum. Um outro pretexto em que se apoia o Sr. Düring para dar vazão à sua cólera antidialética é o Capital de Marx. Falta de lógica natural e inteligível, que serve para evidenciar os labirintos e arabescos de ideias retorcidamente dialéticas. Ao trecho que temos em nossa frente, deve ser aplicado o princípio de que, em certos casos, e mesmo de modo geral, em conformidade com o conhecido preconceito filosófico, deve encontrar-se o todo em cada uma das coisas, e cada uma das coisas deve ser encontrada no todo, e de acordo com esta ideia de mistura e confusão, tudo é, em última análise, uno. Isso quer dizer que, penetrando no conhecido preconceito filosófico, o Sr. Düring pode prever com absoluta certeza qual será o fim de toda a filosofia econômica marxista e, portanto, o conteúdo dos restantes volumes de O Capital. Faz essa declaração 7 linhas depois de ter afirmado que, entretanto, não há realmente nenhuma maneira de se saber o que virá de fato, falando como homem e como alemão, nos 2 volumes. Não é a primeira vez que as obras do Sr. Düring se veem incluídas entre as coisas em que o contraditório existe objetivamente e pode ser apalpado, digamos de um modo corporal. Isso não impede, entretanto, de prosseguir num tom triunfal. É de se esperar, todavia, que a verdadeira lógica triunfe sobre sua caricatura. O ar doutoral e a banalização dos mistérios dialéticos não tentarão aqueles que conservam um pouco de senso comum e não se deixam envolver por essas algaravias de pensamento e de estilo. Na agonia destes últimos restados das tolices dialéticas, perderão estes processos de mistificação sua engamosa influência, e já ninguém se considerará obrigado a atormentar-se na procura de uma profunda sabedoria, lá onde, uma vez posto a nu o núcleo de todas essas artimanhas retorcidas, encontraremos, na melhor das hipóteses, vestígios de teorias vulgares ou então lugares comuns. É absolutamente impossível reproduzir os labirintos referentes à teoria do logos, sem que se tenha de prostituir a verdadeira lógica. O método de Marx consiste em realizar milagres dialéticos para pasmo de seus crentes, e etc. Também se cogita de analisar a exatidão ou a falsidade dos resultados econômicos a que chegam as investigações de Marx, mas apenas se analisa o método dialético por ele aplicado. Pode-se bem afirmar que a maioria dos leitores de Capital começaram só agora a tomar conhecimento do que na realidade leram, graças ao Sr. Düring. E entre esses leitores se encontra o próprio Sr. Düring, que em 1967, Ergänzungsblätter, terceiro, caderno 3, pôde todavia fazer um resumo deste livro relativamente racional para um pensador de seu calibre, sem se sentir na obrigação de traduzir o desenvolvimento da obra de Marx em termos düringianos, como agora acredita indispensável. Embora já naquela época incorresse no deslize de confundir a dialética marxista com a dialética hegeliana, não tinha ainda perdido por completo
o dom de compreender que para refutar de modo concreto estes resultados, não basta lançar por terra de modo geral o método que aplicara. Mas a verdadeira surpresa que nos tinha reservado o Sr. Düring é de que, do ponto de vista marxista, em última análise, tudo é uno, ou seja, que para Marx, por exemplo, capitalistas e operários assalariados, regimes de produção feudal, capitalista e socialista, tudo é uno, e acabamos por concluir que Marx e o Sr. Düring são também um e o mesmo. Para não cair em tal tolice e semelhante simplicismo, não temos mais um caminho, que é o de supor que, pronunciando a palavra dialética, o Sr. Düring se vê transportado automaticamente a um estado de irresponsabilidade, no qual, partindo de uma ideia de balbúrdia e confusão, acaba por achar que tudo é a mesma coisa, parecendo-lhe que é um todo tudo o que diz e o que faz. Temos aí uma prova do que o Sr. Düring chama o meu grandioso sentido histórico, ou como diz noutra parte, o processo sumário que ajusta contas com a espécie e com o tipo sem entretanto se dignar a descer até prestar honorários ao que Hume chamava a plebe erudita, pondo a nu a sua ignorância com uma minuciosidade microscópica. Este processo, que é no mais alto e mais nobre dos estilos, o único admitido pelos interesses da verdade plena e que é compatível com os deveres para com o público não arregimentado. A verdade é que o grandioso sentido histórico e essa liquidação sumária de contas com a espécie e com o tipo são bastante cômodos para o Sr. Düring, pois lhe permitem desprezar, como microscópicos e nulos, todos os fatos concretos, eximindo-se do dever de provar alguma coisa para se limitar a construir frases gerais e lançar afirmações e palavras vistosas. Além disso, este processo tem a vantagem de não fornecer ao adversário qualquer pretexto material, não lhe deixando, portanto, a menor possibilidade de refutação que não seja a de lançar, por sua vez, umas tantas afirmações sumárias e grandiosas, perdendo-se em frases gerais e respondendo às palavras do Sr. Düring com outras tantas palavras vistosas, que é o que se pode dizer, devolver a pelota, mas este processo não está no gosto de todos. Devemos por isso solicitar ao Sr. Düring que excepcionalmente abandone o seu estilo alto e nobre para nos oferecer ao menos 2 exemplos dos erros em que incorre Marx em sua reprovável teoria do logos. Como é cômico, por exemplo, o apelo à ideia nebulosa e confusa de Hegel de que a quantidade se converte em qualidade e, portanto, de que ao chegar em determinado limite, uma quantidade aumentada pelo simples fato de crescer quantitativamente se converte em capital. Com efeito, a ideia exposta dessa maneira pelo Sr. Düring, depois de podada cuidadosamente, não se pode negar que é bastante esquisita. Vejamos, porém, que aspecto apresenta a ideia no original, tal como Marx a expõe. Na página 313, segunda edição do O Capital, Marx extrai da investigação anteriormente feita sobre o capital constante e o capital variável e sobre a mais-valia, a conclusão de que nem toda a soma de dinheiro ou de valor, qualquer que seja, pode ser convertida em capital, sem que esta transformação suponha antes a existência de um determinado mínimo de dinheiro ou de valor de troca nas mãos do possuidor de dinheiro ou de mercadorias. Dá como exemplo que num ramo qualquer de trabalho, o operário trabalha para si mesmo 8 horas diárias, ou seja, para criar o valor de seu salário, trabalhando outras 4 horas para o capitalista a fim de produzir a mais-valia que vai então para os seus bolsos. Para isso, deve necessariamente existir alguém que disponha de uma soma de valor que lhe permita fornecer aos operários matérias-primas, meios de trabalho e salários, do modo a poder embolsar todos os dias a mais-valia necessária para poder viver pelo menos tão bem quanto 2 de seus operários. Mas como a produção capitalista não tem como objetivo simplesmente o de viver e se sustentar, mas também o de incrementar a riqueza, não será suficiente que o nosso empresário tenha esses elementos para que, utilizando seus 2 operários, seja um verdadeiro capitalista. Para poder viver 2 vezes melhor do que um operário comum, e para voltar a transformar, além disso, em capital a metade da mais-valia produzida, deveria dar trabalho a 8 operários, possuindo, portanto, 4 vezes a soma de valor de que tiveram necessidade para sustentar 2 trabalhadores. Somente depois de estabelecer estas condições, e de acordo com outros desenvolvimentos chamados a ilustrar e a fundamentar o fato de que não basta uma pequena soma qualquer de valor para que se possa converter em capital, mas que para isso, um período todo de evolução e um ramo inteiro de produção deverão ultrapassar um determinado limite mínimo. Somente depois de tudo isso, e em relação a estes fatos, é que Marx adianta.
Aqui, como nas ciências da natureza, se comprova a trudade da lei descoberta por Hegel em sua lógica, de que ao chegar em determinado ponto, as mudanças meramente quantitativas se convertem em variações qualitativas. Poderá o leitor agora admitir o alto e nobríssimo estilo que permite ao Sr. Düring atribuir a Marx justamente o contrário do que ele na realidade diz. Marx afirma que o fato de uma soma de valor poder se converter em capital somente quando ultrapassa um limite mínimo, que varia segundo as circunstâncias, mas que em cada caso é um limite concreto, este fato prova a trudade da lei hegeliana. E que é que o Sr. Düring diz sobre essa afirmação? O seguinte: porque, de acordo com a lei formulada por Hegel, a quantidade se converte em qualidade, e portanto de que ao chegar em determinado ponto, uma quantidade aumentada, pelo simples fato de crescer quantitativamente, se converte em capital. Com efeito, a ideia exposta dessa maneira pelo Sr. Düring, depois de podada cuidadosamente, não se pode negar que é bastante esquisita. Vejamos, porém, que aspecto apresenta a ideia no original, tal como Marx a expõe. O exemplo segue agora para desmascarar a comícia da ideia nebulosa e confusa de Hegel, incompondo Marx por tabela. Quando examinávamos a crítica que o Sr. Düring fazia de Darwin, tivemos ocasião de conhecer este método que consiste em falsear as citações, sem dúvida porque assim o exige o interesse da verdade plena, e assim o reclamam os deveres para com o público não arregimentado. Essa prática constitui uma necessidade interna arraigada na filosofia da realidade. O que não se pode negar é que ela oferece a quem a maneja um processo bastante sumário. Além disso, o Sr. Düring apresenta as coisas como se Marx estivesse falando de uma quantidade aumentada qualquer, quando na realidade se trata concretamente de uma quantidade invertida em matérias-primas, instrumentos de trabalho e salários. O Sr. Düring as prepara de modo a aparecerem nos lábios de Marx como um puro absurdo e logo depois comete a desfaçatez de considerar cômico e ridículo o absurdo que ele mesmo acaba de engendrar. Faz com Marx exatamente a mesma coisa que fez com Darwin. Constrói um Marx imaginário, feito à sua medida, para poder logo depois triunfar sobre ele. Não resta dúvida que seu caráter histórico é grandioso. Mais atrás, quando examinávamos a esquemática do mundo, vimos que com o Sr. Düring se passara quase desgraça de ter reconhecido e aplicado em um momento de fraqueza a linha nodal de desproporções, como a chama Hegel, na qual, em certos pontos, as transformações quantitativas se convertem de repente em variações qualitativas. Citávamos um dos exemplos mais conhecidos, o da transformação dos estados de agregação da água que, sob a pressão normal do ar, ao chegar a 0 centígrado, se transforma de um corpo líquido em corpo sólido, e a 100 graus centígrados, de líquido em gasoso, caso que demonstra como ao chegar nesses dois pontos decisivos, uma simples mudança quantitativa de temperatura provoca uma transformação qualitativa no corpo. Centenas de casos como estes, tomados da natureza ou da sociedade humana, poderiam ser lembrados para a demonstração dessa lei. Assim, por exemplo, em O Capital de Marx, toda a seção 4ª, dedicada ao estudo da produção da mais-valia relativa ao âmbito da corporação, da divisão do trabalho e da manufatura, da maquinaria e da grande indústria, contém inúmeros casos de simples mudanças quantitativas que fazem transformar-se a qualidade e de mudanças quantitativas que fazem com que se transforme a qualidade das coisas, podendo-se dizer, portanto, para usar uma expressão que tanta indignação provoca no Sr. Düring, que a quantidade se converte em qualidade e vice-versa. Temos, por exemplo, o fato de que a colaboração de muitas pessoas, a fusão de muitas forças numa só força total, cria, como diz Marx, uma nova potência de forças, que se diferencia, de modo essencial, da soma das forças individuais associadas. Para sua maior perplexidade, no trecho que, no interesse da verdade plena, o Sr. Düring virou às avessas, Marx acrescenta a seguinte observação: a teoria molecular, aplicada à química moderna e desenvolvida cientificamente pela primeira vez por Laurent e Gerhardt, descansa nesta mesma lei. O que conclui de tudo isso o Sr. Düring? Ele sabe que ali, onde, como acontece ao Sr. Marx e a seu rival Lassalle, a ciência sob medidas, aliada a um pouco de filosofia rasteira, forma um mesquinho arcabouço de pretensões eruditas, ali é que se nota, precisamente, uma maior ausência dos elementos eminentemente modernos de cultura, que são os métodos das ciências naturais. Ao contrário disso, o Sr. Düring,
toma sempre por base de suas investigações, como já vimos, os dados fundamentais das ciências exatas, no campo da mecânica, da física, da química, etc. Entretanto, para que também possam os outros julgar com pleno conhecimento de causa, vamos examinar um pouco mais detidamente o exemplo que Marx deu em sua nota. Trata-se das séries homólogas de combinações de carbono, muitas das quais já são conhecidas, cada uma delas tendo a sua própria fórmula algébrica sintética. Assim, pois, se do mesmo modo que os químicos chamarmos um átomo de carbono de C, um átomo de hidrogênio de H, ou um átomo de oxigênio de O, e por N o número dos átomos de carbono encerrados em cada combinação, podemos expor as fórmulas moleculares de algumas dessas séries do seguinte modo. Série da parafina normal, CnH2n mais 2. Série dos álcoois primários, CnH2n mais 2O. Série dos ácidos graxos monobásicos, CnH2nO2. Se tomarmos como exemplo a última dessas séries e adotarmos sucessivamente n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc., teremos os seguintes resultados, deixando de pôr os isômeros. Ácido fórmico, CH2O2, ponto de ebulição, 100 graus Celsius, ponto de fusão, 1º grau Celsius. Ácido acético, C2H4O2, ponto de ebulição, 118 graus Celsius, ponto de fusão, 17 graus Celsius. Ácido propiônico, C3H6O2, ponto de ebulição, 140 graus Celsius, ponto de fusão, nenhum. Ácido butírico, C4H8O2, ponto de ebulição, 162 graus Celsius, ponto de fusão, nenhum. Ácido valeriânico, C5H10O2, ponto de ebulição, 175 graus Celsius, ponto de fusão, nenhum. E assim sucessivamente, até chegar ao ácido melíssico, C30H60O2, que não se funde até os 80 graus Celsius e não tem ponto de ebulição pela simples razão de que esse ácido se decompõe ao se evaporar. Temos, pois, aqui toda uma série de corpos qualitativamente distintos, formados pela simples adição quantitativa de elementos, que são, além do mais, agregados sempre na mesma proporção. Esse fenômeno ainda se torna mais claro quando todos os elementos que entram na composição variam na mesma proporção e na mesma quantidade, como acontece com a série das parafinas normais, CnH2n mais 2. A primeira fórmula é o metano, CH4, que é um gás. A fórmula mais elevada que se conhece é o hexadecano, C16H34, corpo sólido formado por cristais incolores, que se funde a 21 graus Celsius e que só atinge o seu ponto de ebulição a 278 graus Celsius. Em ambas as séries, basta acrescentar CH2, ou seja, um átomo de carbono e 2 de hidrogênio, à fórmula molecular do membro anterior da série, para que se tenha um corpo novo, donde se conclui que uma mudança puramente quantitativa da fórmula molecular faz surgir um corpo qualitativamente diferente. E estas séries são apenas um exemplo fácil e palpável. Em quase todos os campos da química, começando pelos diferentes óxidos de nitrogênio ou pelos diversos oxiácidos de fósforo ou de enxofre, pode-se observar a cada passo como a quantidade se converte em qualidade, e que esta que se considera como uma ideia nebulosa e confusa de Hegel, pode ser tocada corporalmente, por assim dizer, nas coisas e nos fenômenos, sem que exista a menor confusão nem a menor nebulosidade, a não ser na cabeça de Düring. O fato de ter sido Marx o primeiro a pôr em relevo esse fenômeno, e o de Düring ser capaz de ler essa argumentação sem entendê-la nem superficialmente, pois se a tivesse entendido, não teria cometido essa inaudita atrocidade, bastam para tornar claro, sem que seja preciso recapitular a famosa filosofia düringiana da natureza, se é Marx ou Düring que sente falta nesse terreno dos elementos eminentemente modernos de cultura, que são os métodos das ciências naturais. Qual dos dois conhece e qual ignora os dados fundamentais da química? Para terminar este capítulo, vamos dar um testemunho final a favor da mudança da quantidade em qualidade.
o testemunho de Napoleão. Napoleão descreve o combate travado entre a cavalaria francesa, cujos soldados eram pouco afeitos à equitação, mas que eram, no entanto, disciplinados, e os mamelucos, cuja cavalaria era a melhor do seu tempo para os combates individuais, mas que eram indisciplinados. Eis o que nos diz Napoleão. 2 mamelucos sobrepujavam indiscutivelmente a 3 franceses. 100 mamelucos faziam frente a 100 franceses. 300 franceses venciam 300 mamelucos. E 1000 franceses derrotavam, inevitavelmente, 1500 mamelucos. Da mesma forma que em Marx a soma do valor de troca tinha que alcançar um limite mínimo determinado, embora variável, para se converter em capital, vemos que, na descrição napoleônica, o destacamento de cavalaria tem que alcançar um determinado limite mínimo, para que a força da disciplina que se encerra na ordem unida de combate e no emprego das forças, com base num só plano, possa se manifestar e se desenvolver até o ponto de poder aniquilar massas numericamente superiores de uma cavalaria irregular, composta de melhores montarias e de soldados tão bravos pelo menos quanto os outros. Que nos diz sobre isso o Sr. Düring? Não acabou por sucumbir Napoleão na sua luta contra a Europa? Não sofreu ele derrota sobre derrotas? Por que foi derrotado Napoleão? Pura e exclusivamente por ter desejado aplicar à tática da cavalaria a confusa e nebulosa ideia de Hegel.